Bem-vindo a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade então às séries de livros que nós estamos estudando e agora nós entramos dentro dos últimos profetas, dentro do cânon conhecido como os 12 últimos profetas, e dentre eles nós vamos estudar Miqueias. Miqueias, sim, a gente consegue dividir por capítulos. Do 1 ao 3 vai falar sobre julgamento, do 3 ao 5 a restauração, capítulo 4 arrependimento. Então, vamos lá. Miqueias, ele vem e vai pregar em Judá, apesar de ele falar também coisas que vão acontecer em Israel, mas ele começa o texto falando a palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, Mostita, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, a profecia de Miqueias ele é tanto contra Judá quanto contra Israel, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Então sempre que a gente encontra que Deus desceu do seu lugar e anda sobre os altos da terra, a gente tem que ter a ideia de que realmente Deus está fazendo uma vistoria. E se ele está fazendo uma vistoria, está indicando que ele está verificando se realmente aquilo que chega até ele, se o aroma que chega realmente é algo que precisa ser julgado ou não. A gente vê isso acontecendo lá na época de Abraão, quando Deus conversa com ele, que ele chegaria e consumiria a cidade, Sodoma e Gomorra. E aí a gente tem já o papo de Abraão com Deus. Mas, senhores, se tiver 50 justos, que ao final do discurso, Abraão se deu por satisfeito em, mas, senhores, se tiver 10, não farei por amor aos 10. Mas a ideia não é que de onde Deus está, ele não é capaz de ver todas as coisas. Ele sim, é capaz de ver tudo de onde ele está. Mas a ideia aqui humana é que Deus está passando em vista às tropas. Ele está analisando com cuidado, com zelo. É a ideia de que quando nós estamos sendo vistoriados, nós começamos a atentar com mais cuidado para as coisas. Então o profeta está chamando a atenção do povo. Vocês estão sendo observados. Ele desceu, ele está andando. E o fato dele andar sobre os altos da terra faz com que os montes debaixo dele se derretam e os vales se fendam. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, na realidade, Miqueias está falando de um julgamento, está falando de uma ira, está falando de uma tribulação, está falando de algo que vai vir por causa da casa de Jacó, por causa da casa de Israel. Então, Deus vai lançar um julgamento por causa de Israel. Então esse julgamento no qual Miqueias está dizendo, quem são os participantes? Israel e todos os que estiverem figurando no teatro de operações na época. Israel e todos que estiverem naquele tempo junto vão sofrer essa ira. Mas por causa da transgressão de Jacó, por causa da casa de Israel. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelha no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Miqueias 2,13. É interessante ele falar que te ajuntarei todo, ó Jacó. Jacó está fazendo menção às 12 tribos. Eu vou te juntar todo. As 12 tribos novamente vão ser reunificadas. Mas ele continua, certamente congregarei o restante, o remanescente, aqueles que sobraram dentre Israel, aqueles que sobraram dentre as 10 tribos. A gente está falando de Samaria, porque a profecia de Miqueias é tanto para Judá quanto para Israel, tanto para as 2 tribos quanto para as 10 tribos. Então quando ele fala de Israel, ele está falando das 10 tribos, e quando ele fala restante, a ideia é remanescente. Então haverá um remanescente das 10 tribos junto com todo Judá. Bem, quem foram os reis na época de Miqueias? Jotão, Acais e Ezequias. Então tivemos um rei bom, um rei que foi muito mau e um rei que foi muito bom. Foi durante esse período desses 3 reis que Miqueias atuou como profeta de fato. Capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cima dos montes,
e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Quando a gente olha e verifica, nos últimos dias, está falando de alguma coisa que não aconteceu. Está remetendo a Apocalipse, está remetendo ao período da tribulação, está remetendo aos últimos dias. Monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Faz alusão aos mesmos elementos que nós encontramos em Daniel, quando fala daquela estátua que vai simbolizar todos os governos da terra, que a cabeça é de ouro, que vai terminar lá nos pés, de barro e de ferro, no qual uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas é lançada, bate na estátua e despedaça ela completamente, e dali surge um grande monte, e esse monte cobre toda a terra. Aqui está o elemento que está descrito lá em Daniel. Lá em Daniel está descrito tudo numa visão de Daniel, ao longo de capítulo. Aqui a gente tem num único versículo resumindo tudo aquilo que a gente vai ver quando chegar em Daniel. E o texto fala que muitas nações irão até Israel, porque de lá procede a lei. Então, no reino milenar, haverá um só governo, um governo mundial. O próprio Messias reinando sobre todo o mundo conhecido. Ele vai reinar sobre o mundo e as leis procederão de lá. Tudo que sai de lá é lei. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a arte da guerra. Certamente fica bem claro que ele está falando de alguma coisa futura, porque até hoje existem militares na face da terra. Até hoje existem pessoas aprendendo o ofício da guerra. Até hoje existem nações pegando em arma contra nações. E aqui está dizendo que numa época futura, as espadas vão se converter em relhas de arado, as lanças em podadeiras. Algo que hoje não é possível vislumbrar, mas no reino do Messias sim. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Bem, Belém Efrata, ela não é um local geográfico, ela personifica uma pessoa, porque quando nós olhamos para o hebraico, o original, o verbo ele também vai concordar, além de concordar com a pessoa, ele vai concordar com o gênero também. Então o verbo vai se escrever de uma forma para o gênero masculino e de outra forma para o gênero feminino. E aqui ele está escrito como se estivesse identificando o gênero masculino, mas em hebraico, Belém Efrata é cidade, e cidade é feminino. Mas o Belém Efrata do texto é masculino. Então está personificando uma pessoa. Está personificando Belém Efrata. Está personificando alguma autoridade que sai de Belém Efrata. Alguém que é especial e que vem de lá. Alguém que é da herança da casa de Judá. Aí a pergunta que nós temos que fazer é quem? Bem, a gente sabe que Davi vem de Belém Efrata. Ele nasceu lá. Boaz também nasceu lá. Mas aqui está dizendo que é alguém que vai vir, não alguém que já veio. Então não é Davi. E também não é Boaz. É alguém da linhagem deles. Aí a gente vai ter que chegar e perguntar quem. Quem é da linhagem de Davi? Quem é da linhagem de Boaz? O qual o texto está se referindo? O texto está bem claro. É alguém cujas origens são desde os tempos da antiguidade. Desde os dias da eternidade. Ou seja, é alguém que é sem começo ou fim. Então aqui só pode ter uma pessoa que descreva tudo isso. Alguém que estivesse desde o princípio das coisas. O único que estava desde o princípio dos tempos é o próprio Deus. Mas o próprio Deus vai ser alguém da linha de Judá? É isso que Miqueias tinha que propagar ao povo. Coisa que o povo ia achar impossível de acontecer. E nós acreditamos porque nós já lemos e sabemos que isso já aconteceu. Porque como é que o mais novo vai ser o mais antigo? Como é que alguém que é descendente
de próprio Davi é alguém que na realidade é mais antigo do que Davi. É um paradoxo. Mas a Bíblia está cheia de paradoxos. E o que esse descendente há de fazer? Esse descendente, ele há de reinar em Israel. Agora, ele tem que reinar, mas quando ele veio na primeira vinda, ele reinou? Não, não reinou. Se ele não reinou, ele tem que fazer alguma coisa para que o povo reconheça como rei. Então, portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que ele, aqui está em dores, tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então ele vai entregar o povo para que eles o reconheçam. E a gente verifica que quando o Messias entra em Jerusalém, e as pessoas clamam, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, ele chega e fala, olha, quem dera vocês me reconhecessem agora. Mas quisera eu fazer que nem a galinha faz com o pintinho, juntar todos debaixo da asa. Mas isso agora já está selado e encerrado, até que vocês venham a clamar. Baruch Rabab Shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então quando eles clamarem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, aí sim, o Senhor voltará para reinar sobre eles. Agora, como eles clamarão se tudo estiver em paz e tranquilidade? Não, eles vão clamar por estados de necessidade, por precisarem. Outra coisa que o texto no original deixa claro é que são duas condicionantes. O Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz, e o restante de seus irmãos volte aos filhos de Israel. Quando ele fala do restante dos seus irmãos, fala do remanescente. Então, esse então aqui, na realidade, não é consequência da primeira. Ele também é uma outra condicionante no original. E o restante, o remanescente de seus irmãos, quando fala de voltar aos filhos de Israel, a ideia aqui é voltar com os filhos de Israel. E quando ele fala de voltar com, a ideia é arrependimento. Até o restante de seus irmãos se arrependa, junto com o resto da descendência de Israel. Então, quando é que o Senhor vai reinar? Após Deus haver entregue eles e até que eles se arrependam e se convertam e retornem. Este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra eles 7 pastores e 8 príncipes, dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nimrod, dentre de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Quem era a Síria? A Síria era o império mais poderoso que existia naquela época. E aqui nós vemos novamente aquela questão do paralelismo hebraico. Numeração 7 e 8. Então aqui está dizendo que na realidade, quando o Senhor estiver reinando, ele levantará 7 pastores, 8, dentre os homens. Dá a ideia de quando ele levantou um, ele levanta mais um, e levanta mais um, e levanta mais um. Algo que é impossível numerar. Então, na realidade, o texto está querendo dizer que Deus levantará tantos quanto forem necessários. Mas levantará homens de guerra? A imposição será pela força? Não. Aqui fala de pastores e fala de príncipes. Então a ideia geral do profeta é, mesmo que tal força venha, não temos nada a temer, porque o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. Ele cuidará de nós. E ele tem capacidade de levantar homens suficientes para deter qualquer avanço, porque ele é o Senhor de tudo. Então, ao mesmo tempo que no início ele dá a ideia de algo que é hipotético, só para afirmar qual é a soberania e o poder do rei de Israel nessa época, ele também diz que o fato vai acontecer, lá embaixo. Assim nos livrará da Síria quando esta vier à nossa terra,
e pisar os nossos limites. Não necessariamente a Síria, mas a Síria no sentido do império mais poderoso à época. Então o império mais poderoso à época, algum dia, vai querer marchar para dentro de Israel. E vai tentar pisar a terra. E tentar pisar os limites e conquistar. Então, ali o Senhor estará reinando e impedirá. Bem, existem dois pontos que podem acontecer. Ou a gente está falando do período tribulacional, onde que todos os exércitos da terra marcharão contra Israel na intenção de aniquilá-la por completo, ou a gente está falando do último levante de Satanás, depois que ele é solto, depois dos 1000 anos, que ele consegue arrebanhar um certo número de pessoas e vai com esse certo número de pessoas contra Israel e contra o santo. Não sei dizer qual dos dois períodos, mas fica aí para vocês poderem estudar, pensarem. Qualquer dos dois períodos que seja, é um momento futuro. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende de filho dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da selva, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. Nós estamos falando de um período onde que Israel será uma nação, um reino de sacerdotes. Aquilo que Zacarias 8:23 vai dizer. Então, existem dois posicionamentos desse sacerdote. Ele vai estar entre as nações, andando entre as nações, porque ele é o próprio orvalho do Senhor. Ele é o próprio chuvisco sobre a terra. Ele é aquele que vai trazer bem-aventuranças. O próprio sacerdote, ele é motivo de alegria, de júbilo, por ele estar naquele local. Ele é um representante do próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, o sacerdote, para aqueles que fizerem aquilo que é errado, ele é como um leão, no meio dos animais da selva, como um leãozinho, entre os rebanhos de ovelha, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Então eles vão executar o juízo entre os viventes. E aí a gente continua o texto. E sucederá naquele dia que o Senhor, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros de guerra, destruirei as cidades da tua terra, destruirei abaixo todas as tuas fortalezas, eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores no meio de ti, eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante das obras das tuas mãos, eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Então Deus está dizendo que naquele dia, um momento futuro, um momento vindouro, a gente está falando de últimos dias, período tribulacional. Naquele dia, Deus vai aniquilar todas as forças de Israel. Porque hoje o Israel que existe sobre a face da terra é um Israel que confia na força do seu braço. É um Israel que consegue ir e batalhar todas as suas guerras. É um Israel que confia no sistema antimísseis mais confiável da face da terra, o Iron Dome, no qual eles conseguem fazer com que nenhum míssil caia em nenhum território habitado. Mas Deus diz que naquele dia Ele vai destruir todos os cavalos de Israel, todos os tanques de guerra, todos os carros de combate, toda a artilharia, tudo aquilo em que Ele se segura, todos os seus aviões. Ele vai destruir os carros, Ele vai destruir as cidades, não vai sobrar nada. Ele vai destruir todas as fortalezas, eles não vão ter como se segurar. Não restará nada, nem ninguém a quem pedir e a quem clamar. Ele vai deixar o povo completamente sem direção, para que aí sim o povo só encontre uma saída, uma pessoa a quem clamar, uma pessoa a quem buscar socorro. Deus vai tirar tudo para que eles reconheçam, eles clamem, eles busquem, eles orem em conformidade com que Joel, Amós e Miqueias falam, que o povo tem que se
converter como nação e não como indivíduo. Todos têm que clamar, todos têm que orar, todos têm que buscar. Capítulo 6, a gente verifica só mais um texto, muito interessante, porque Miqueias ele chega e resume tudo que o povo precisa fazer. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então Miqueias faz um grande resumo. É isso que Deus quer. É tão simples, por que vocês não executam? Capítulo 7. Porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso aqui a gente vai verificar novamente, sendo falado pelo próprio Messias, Lucas 12:53 e Mateus 10, do 35 ao 36. Só curiosidade, para a gente verificar que muita coisa que está escrito no Novo Testamento é simplesmente uma cópia do que já foi dito no Antigo. Ou uma paráfrase. Ou uma citação. No dia da retificação dos teus muros, neste dia serão os teus limites removidos para mais longe. Neste dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Então ele está falando que o território de Israel vai ser expandido até mais longe. Esse mais longe provavelmente são as dimensões bíblicas iniciais, os quais Deus disse que daria a terra para os descendentes de Abraão. E a gente já estudou isso quando olhou os primeiros 5 livros da Bíblia. E a gente pintou no mapa o que seria essa região. Então quando Miqueias fala que serão removidos para mais longe, a ideia é a exatidão do cumprimento profético. E assim a gente conclui o livro de Miqueias. E na próxima semana a gente vai trabalhar Isaías, a primeira parte delas, porque a gente não consegue bater Isaías todo num domingo só. Então esperamos que você tenha aproveitado o panorama de Miqueias e que Deus continue abençoando a sua vida, fazendo com que você venha crescer em graça, maturidade, conhecimento diante de Deus e dos homens, e que você possa aproveitar sempre um tempo para conhecer e se aprofundar um pouco mais da palavra dele. Então, que você tenha um bom dia na presença do Senhor, que Ele te abençoe e te guarde, e até a próxima. Shalom!